Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Santos e Região. Oferece aos seus associados assistência médica e odontológica, assistência jurídica e entretenimento. Associe-se. Avenida Conselheiro Nébias, 262, Vila Matias, Santos. Telefone 3228-9200. Alô, Baixada Santista, é o Ação em Reação chegando pela sua TV Com. Um prazer muito grande em contar com a sua audiência nesta segunda-feira, início de semana. E olha, um assunto que foi, eu não vou dizer para vocês colocado embaixo varrido para debaixo do tapete, mas poucas pessoas ficaram sabendo que na quinta-feira à noite nós tivemos um arrastão na subida do Morro da Caneleira, ali no Nova Sintra. Não houve uma divulgação, vários homens... Nossa, hoje eu comecei na segunda-feira meio atrapalhado, hein? Vários homens armados fecharam a pista e começaram a assaltar os motoristas. Houveram dois registros de boletim de ocorrência. A Polícia Militar chegou ao local, mas não conseguiu prender. Mas chama a atenção, e a gente vem falando isso cada vez mais, que a bandidagem está perdendo a vergonha. Se tinha alguma, já era, né? O cara não quer saber, quer mais é assaltar. E o pior... já disse aqui em outras oportunidades, que a política de segurança pública, no caso da cidade de Santos, está aquém das nossas necessidades. Nós tivemos um aumento só de comparativo a janeiro e fevereiro de 2013 para 2014 de 100% no número de furtos e roubos. O que mostra... Aí você vai dizer, o policial... Não, o policial, coitado, tá lá, ganha mal... colete à prova de bala é vencido, ou não recebe hora extra, tem que aturar, às vezes um boletim de ocorrência fica lá 3, 4, 5 horas, a arma, se ele der um tiro, pelo amor de Deus, o cara responde até... Quer dizer, hoje a política de segurança pública, de uma forma geral, está muito fraca, né? Eu nunca vi, só em São Paulo mesmo, que distrito policial não abre final de semana, e nem à noite. Feriado, então, nem pensar. Se você for assaltado na Zona Noroeste, num final de semana ou à noite, você tem que pedir dinheiro emprestado, pegar um ônibus, ir até o primeiro DP, para você poder dar andamento ao teu direito de cidadania. Bem, enfim, não é isso que eu ia falar. Eu ia dizer que não adianta a Polícia Militar colocar faixas nos lugares com maior índice de assalto, dizendo, atenção, aqui tem muito assalto. São Vicente, Beto, os moradores lá de um bairro, tem a faixa aí, não tem? Olha aí, puseram na esquina da rua lá. Cuidado! Rua com alto índice de assaltos. Socorro! É a população se manifestando. Devia colocar essa faixa na entrada da cidade, né? Também, que é um outro grande problema. Me parece que agora, com a viatura lá fixa, tem diminuído, mas infelizmente a segurança... Agora, me chamou a atenção, puxa vida, antigamente falavam, os morros eram tão tranquilos, né? E a gente cada vez vai perdendo mais a tranquilidade. Nesta segunda-feira, eu tenho meu amigo Beto Volpe, gentilmente vindo ao programa, e também o Dr. Marcos Caseiro, que é infectologista. Dr. Marcos, boa tarde, obrigado pela participação. Hoje eu vi os programas, hoje eu fiz uma proeza. Eu acordei 10 para as 5 para assistir a estreia. Eu falei, alguém tem que prestigiar a moça lá às 5 horas da manhã na Globo, que é uma corajosa. Eu falei, eu vou fazer sacrifício, eu vou acordar 10 para as 5 para prestigiar a moça lá. Infelizmente, hoje eu percebi que faltou notícia. 5 da manhã não tinha muita notícia, mas muita coisa requentada. Mas eu acompanhei na parte da manhã, e a maioria dos programas das emissoras, de um modo geral, falaram muito do dia de hoje, o Dia Mundial de Luta contra a AIDS,
e vi vários profissionais de vários estados falando e comentando, e me parece que todos de forma alarmista, não é? Todos preocupados com o aumento dos casos de HIV. E eu vindo para cá, assisti o senhor na TV Tribuna e de todas as frases me chamou a atenção uma, quando o senhor disse o seguinte: olha, mas isso não é agora não, isso já vem acontecendo há 10 anos, vocês só perceberam agora? Boa tarde, obrigado pela participação. Não, então, boa tarde, é um prazer estar aqui com você, com os seus ouvintes, estar aqui com o meu amigo Beto Volpi, de tantos anos e de tantas lutas, né, Beto? É isso, eu acho que a questão fundamental, e me chamou a atenção, eu estava comentando isso hoje de manhã lá na universidade, e é exatamente isso. Eu venho falando há 10 anos, esses números são de 10 anos que se abre cerca de 200, 180, 210, 220, 240 prontuários por centros referenciais. Prontuários são indivíduos que identificam com o HIV positivo, né? Que fizeram o exame HIV. Então, há 10 anos nós mantemos um nível elevado de notificação. Sem subir, sem descer, estabilizado um pouquinho mais, um pouco menos. Ora, isso, se você pegar as notícias de anos anteriores, eu falo isso, inclusive já tive processo por conta disso, é o dado que está lá notificado. Mas até aí, isso falado de uma maneira diferente, soa diferente. 200 casos, se você fazer a conta, é exatamente 5 casos novos por dia útil, né? Que dá na mesma. Então, na verdade, e aí eu chamo a atenção para você ver a importância que tem a imprensa no sentido de trabalhar continuamente com essa informação, e eu acho que essa foi uma das questões, de tantas outras que nós talvez vamos conversar aqui. Eu acho que houve um amornamento na questão da discussão do HIV. Hoje a gente discute HIV dia 1º de dezembro, Carnaval, e vamos discutir talvez um pouquinho no Dia dos Namorados, né? Então, eu acho que essa notícia mostra muito bem, quer dizer, a maneira de que a imprensa falou, de repente a notícia se tornou diferente. É isso que a gente quer, que a gente mantenha a discussão em foco durante todo o tempo. O HIV continua sendo um problema de saúde pública, e a UNAIDS mostrou que, diferente de praticamente todos os países do mundo, nos últimos 5 anos nós tivemos um aumento de 11% nas notificações. No mundo, isso, de uma maneira geral. No mundo. O Brasil foi o único que teve um aumento, apesar de todas as políticas que existe, um aumento de 11% do número de notificações. Então, a gente tem que repensar muitas coisas, né? Ô, Beto, você fala isso todo dia, né? Eu vejo as tuas postagens, fui dar palestra na escola tal. E há quantos anos eu venho aqui na Nação em Reação, a gente vem falando, e aí eu não sou chegando a sofrer processo como caseiro, né? Mas, assim, perdi já amizades, inclusive o próprio diretor do Departamento Nacional recentemente terminou a amizade comigo no Facebook, não somos mais amigos. Então... Porque você criticava ou porque você alertava? Critico. Parece que esse governo não é muito, não está muito agradável a críticas, você entende? Pelo menos a área de AIDS do Ministério da Saúde. A gente vem falando isso faz tempo. Eu me permite discordar de você numa coisa, não foi alarmista o tom, foi realista. Isso. Essa é a realidade que a gente vem vivendo, que há muitos anos a gente vem falando, os médicos, os técnicos comprometidos realmente com a causa, como é o caso do caseiro, e as pessoas vivendo com HIV, especialmente os demais ativistas de luta contra a AIDS. A situação está muito feia, a gente finalmente está vendo aparecer em números aquilo que a nossa percepção vem dizendo faz tempo. Tem causou muito espanto, 50% de aumento entre jovens em 5 anos, né? Foi isso? Não sei. Sim, os jovens têm demais. Mas a gente pode esperar números piores. Houve uma pesquisa que foi publicada na... Piores para o futuro, você está dizendo? E para o futuro muito próximo. Porque o Jornal à Tarde publicou um estudo, em Salvador dobrou o número de casos de adolescentes do ano passado para este. Em 1 ano. O que mais me chamou a atenção foi isso que você falou. Todos diziam isso. O jovem... Eu não sei se até se o caseiro ou o Beto pode me corrigir, mas teve uma época que eu me lembro que talvez 3, 4 anos atrás, que o índice tinha aumentado muito entre as pessoas de terceira idade em razão de ter redescoberto a vida sexual ativa. Isso controlou ou continua descontrolado? Tem coisas, na verdade, isso mostra um pouco de algumas discussões, que é uma tendência política, que é trazida via ministério e põe essas coisas. Na verdade, a gente mostrou, de alguma maneira, que é a seguinte pergunta...
acha que o indivíduo, depois que faz 50 e 60 anos, acabou a vida sexual dele. Esse é o primeiro equívoco. Essas pessoas Ainda continuam. Bem que eu tô com 49. Essas pessoas preocupado agora. É evidente, não, você deve imaginar que Então, na verdade, o que a gente viu, na verdade, é uma epidemia em que as pessoas estão morrendo menos e muitos acabam fazendo exame, porque, veja, o momento em que você faz o exame do HIV e descobre ser HIV, não necessariamente, a maioria das vezes, não é um momento próximo que você se infectou. Muitas vezes isso reflete uma infecção que ocorreu lá atrás. Você vai fazer o exame em algum momento e descobre. Então, muitas vezes reflete a situação que você já teve esse HIV com você já há 5 anos, 6 anos. E que não foi, ele não se manifestou, Não se manifestou. A gente sabe que o indivíduo se infectar hoje, 70%, 80% vão ficar sem nenhum sintoma se não fizer nada por um período de 7 a 10 anos. Puxa vida. Sem nada, sentir nada, vai ficar vivendo tranquilo, Normal. bonitinho, Mas normal. ele está lá, trabalhando. O vírus está lá, todo vapor, produzindo 10 bilhões de vírus por dia, e você transando vai estar contaminando e assim vai. A grande questão é, eu não sei se isso foi um fator, muito poucos estudos mostraram que isso teve uma grande inflexão positiva no sentido de casos, né? Isso foi um pouco da discussão que veio da questão da terceira do idade, Viagra, da terceira idade. Na verdade, nós já alertamos há muito tempo atrás para a questão dos jovens. Mostramos há 2 anos atrás que não só estava aumentando entre jovens abaixo de 25 anos, mas abaixo de 25 anos nós tínhamos aqui na cidade, sem ser entre homossexuais, de mais meninas infectadas do que meninos. Né? Quer dizer, essa é uma realidade que a gente já vem discutindo localmente, mostrando essa realidade, porque quem está ali na linha de frente mostra, olha, a gente mantém-se, se a coisa não está explodindo, a gente se mantém num patamar muito elevado de casos, o que é preocupante. Né? Então, eu acho que essa é a discussão das vezes. Nós não estamos descobrindo nada. Nós estamos simplesmente fazendo uma constatação, que já graças a Deus que estão constatando em algum momento de uma coisa que nós já estamos observando, né, Beto, há muitos anos. E a gente vem trabalhando com essa discussão há muitos anos. Eu acho que o grande problema que está dando esses frutos, um dos grandes problemas que está gerando esses frutos, é que inexiste qualquer política pública de prevenção no país. Você não tem. Quando você vê na televisão sobre AIDS? Em qualquer outro lugar. Uma inserção do Ministério, inserção, sabe, de falar da camisinha direto. Quando que você vê numa novela onde mais se transa que qualquer outra coisa? Sem camisinha? Simplesmente colocar no criado mudo a camisinha e fazer até uma tomada plástica daquilo ali, tudo não custaria absolutamente nada, né? E poderia ser utilizado. Você não tem mais... O Caseiro tem uma fala muito legal, né? Que essa história de você segmentar a pauperização da epidemia, a feminilização, tudo. Mas esqueceu-se de ver o contexto que a gente está vivendo um outro fenômeno, né? O fenômeno da banalização do amanhã. Eu te fiz uma pergunta, faço para qualquer um que esteja assistindo, que dirija. Quantas pessoas você deixa de matar por dia porque você se preocupou com ela? E desviou, brecou ou buzinou. E se a pessoa está se comportando assim no asfalto, fora dele é uma festa. Né? Então a gente está colhendo frutos de a falta de iniciativas inovadoras. Infelizmente o governo federal ele adotou um modelo biomédico de prevenção. Vamos dar remédio para todo mundo, vamos fazer, e sem estudos como eu li hoje uma resposta a uma pergunta minha, falou que a minha visão é tupiniquim. Graças a Deus, com muito orgulho, né? Tupiniquim e Tupinambá, além de Tupiniquim. A minha visão Calunga. é Calunga, Tupinambá e caramba. E... Deixa eu aproveitar um gancho no que você falou da medicação, mas hoje quem precisa controlar o HIV com medicação está recebendo? É o coquetel que chama, né, doutor? Está recebendo? Nós passamos... Você falou, é só dar remedinho, mas estão dando direitinho? Nós passamos alguns anos sem nenhum relato de falta generalizada. Agora estamos tendo. Lamivudina está faltando em vários estados do país. Ele é um dos medicamentos do coquetel. Né? Mas a gente não pode esquecer que tem muita gente que não tem acesso ao próprio serviço. Seja por
Acredite se na quiser, Baixada falta de não, informação. né, doutor? Aqui na Baixada está controlado isso. Nós temos... veja, eu Nós acho que temos a gente um bom pode, atendimento, um pós-atendimento não na tem Baixada? dúvida. A gente pode criticar muitas questões, mas a política, no que se refere à questão da distribuição, e diga-se de passagem, eu falo toda vez e vou falar de bengala, essa política começou aqui na nossa região, na nossa cidade, com os ativistas aqui da nossa cidade. Um ano antes do Ministério da Saúde, nós dávamos remédio gratuito aqui na cidade, com recursos próprios, né? Com orçamento 10 vezes menor do que o orçamento atual, né? Santos encarou esse desafio. Essa questão... Quem era o secretário na época? O secretário é o prefeito da nossa cidade, né? Que foi escorraçado na época, e hoje estão vendo que ele, na verdade, não era... Tudo aquilo, né? Não comia criancinha. Isso, na verdade, estão revendo a questão. Nunca é tarde, não é verdade? Estão vendo que, na verdade, ele tinha uma visão certamente futurista. E eu acho que o sistema de saúde, a partir dele, foi inercialmente. Mas isso também é outra discussão. Mas só para registrar, o secretário, então, era o Davi Capistrano. Era o secretário, não. Quem comprou o medicamento, ele já era prefeito. Já era prefeito, ótimo. Ele já era prefeito e fui eu que comprei esse medicamento exatamente em fevereiro de 1995. E já distribuía, na época... começou a ser distribuído aqui em Santos. Que interessante. Por um grupo de ativistas, que incluiu o Beto Volpe, o Zé Carlos e tantos outros que lutaram de uma maneira fantástica. Eu não sabia dessa informação. Então, mais uma... Todas as políticas que foram adotadas posteriormente pelo Ministério da Saúde, tudo ela se iniciou aqui. Distribuição gratuita. O AZT foi comprado no governo da Telma para dar para mulheres grávidas. A primeira lei de fazer o HIV obrigatoriedade em gestantes começou aqui em Santos. A questão de distribuição de redução de danos de usuários de drogas, que até hoje tem um processo e vou para lá, né? Hoje é uma política do governo. Hoje, praticamente, os usuários de droga na veia diminuíram. Mas nasceu aqui em Santos. O uso de CD4 e carga viral. Santos foi a cidade que comprou esse equipamento para fazer CD4, para ver a imunidade dos pacientes, para ver o momento de tomar remédio. Tudo isso começou muito antes do Ministério adotar isso, posteriormente com a Lei Sarney, posteriormente muita gente se acha pai disso, o próprio Serra, ouço falar, o programa... Não tem nada disso, esse programa começou aqui e a pressão foi tamanha que ligaram deputados do Acre, senador, que queriam vir pegar remédio aqui para os filhos, para os parentes, né? Então isso foi uma política nossa que começou aqui e hoje se tornou uma política nacional, né? Agora, doutor, no caso, o senhor falou da transmissão por... gestante, usuário de drogas na injetável. Isso diminuiu bastante? Isso diminuiu. Praticamente... Hoje, qual é o perfil, se é jovem ou idoso, mas hoje qual é o perfil? É exclusivamente no ato sexual? Ou que o que a gente tem hoje como é no mundo inteiro. E esse foi um outro desserviço, né, Beto? A gente chegou a ter hoje um secretário de saúde de Estado é um que jurava aqui que não existia transmissão sexual, né? Que a transmissão só era de gays, né? A transmissão heterossexual não existia, né? O que nós temos hoje é uma epidemia relativamente segmentada. Mas ele é infectologista, né? Aqui não existia transmissão. Me desminta aqui, Beto. Inclusive, quando começou a aparecer os casos entre mulheres, eu lembro muito bem dele no programa da Silvia Popovic, falando, a culpa é dos bissexuais. Eu falei, cacete. Que onda é essa, rapaz? É brincadeira. Mas acho que já mudou a ideia, porque a principal forma de transmissão no mundo na África. Ao menos a gente espera, as informações vão ocorrendo. Mas hoje você tem a seguinte situação. Você tem uma epidemia com uma certa fragmentação. Cerca de 10,5%, 11% dos homossexuais jovens estão infectados pelo HIV. Entre os usuários de droga e os usuários de crack, 5%. Entre as trabalhadoras de sexo aqui na nossa cidade, os trabalhos que vão desde o Celso Granato, que eu ajudei o trabalho dele, hoje ele é diretor lá do Fleury, lá no mestrado, há 25 anos atrás, era 5% entre as trabalhadoras de sexo. A Regina, a Neide Gravato, atual diretora do CRAS, fez trabalhos recentemente doutorado, é os 5%, quer dizer, se estabilizou entre as trabalhadoras do sexo, 5% infectadas. 5% dos usuários de crack e usuários de droga. E os usuários de droga na veia diminuíram, porque o crack ocupou esse nicho. Espaço, usar droga na veia é muito trabalhoso. Você precisa de seringa, você precisa de um pó, você precisa de água, você precisa
pegar uma veia. E o crack faz essa função de uma maneira muito mais rápida. E nesse sentido, você começa a trabalhar com o conceito da questão da vulnerabilidade, né? Que eu acho que essa é a questão que tem se falado muito pouco. Quer dizer, as políticas do governo se restringem a falar, camisinha, pô, todo mundo sabe que tem que usar camisinha. Agora é camisinha e remédio. Exato. E remédio. Agora eu vi agora que, que eu acho que é a facilitação do crime, entre o crime naturalmente entre aspas, né? Muitas aspas. Muitas aspas, naturalmente. É só para uma força de expressão, pelo amor de Deus, uma força de expressão. Mas é a facilitação do crime. Eu vi esses dias que agora tem uma medicação que, se a pessoa fizer o exame e detectar que tem AIDS, ele começa a tomar, ele pode prevenir a doença. Você saiu agora do Bom Dia Brasil. É a PrEP. É a PrEP. Não é isso aí? Fala, eu acho absurdo, porque quer dizer, ó, não, você tem três, me pareceu a pílula do amanhã. Não, transa sem camisinha, fica grávida, que aí você toma uma pílula. Três situações, né? Quer dizer, é isso que o Beto está falando, da biologização ou da medicalização de um problema de saúde pública. Então, surgiram três alternativas. Uma é genial, é que, na verdade, se tira de alguns estudos muito bem conduzidos, se tira conclusões que não necessariamente são conclusões ou daquelas premissas. Então, assim, um grande estudo que o Brasil fez parte, lá no Rio de Janeiro, nós íamos fazer parte aqui por questões locais, não conseguimos fazer. Assim, parceiros discordantes. Você tem um indivíduo que tem HIV e ele vive com um parceiro que não tem. Esse parceiro que tem o HIV, ele deve tomar medicamento, porque na medida que ele zera a carga viral, mesmo que ocorra falhas na prevenção, o risco de transmissão é praticamente zero. Já existiam muitos trabalhos mostrando isso. Quer dizer, o cara toma remédio, ele diminui a viremia, ele transmite menos. Isso foi uma conclusão que me parece óbvia. Se você tem dois parceiros, que um tem e outro não tem, você deve tentar proteger do máximo que, entre elas, tomar medicamento independente da sua situação imunológica. Essa é uma situação. Agora, se extrapolou isto para uma medida geral. Ora, se transmite menos quem tem, então vamos dar remédio para todo mundo. Você descobriu que tem o HIV, né? É o chamado testar, tratar. Ora, essa é a fala da indústria farmacêutica. Vamos medicar todo mundo. Você imagina que beleza? Ora, agora o problema é assim, essas pessoas têm que vir aqui, atender e sentar lá na frente e vão ver a questão de dar medicamento para um grupo muito grande de pacientes, que são os usuários de crack, que são essas pessoas que estão na rua, que são essas pessoas que fazem parte de um grupo extremamente difícil de você conseguir tratar a tuberculose, que é um tratamento finito, de 6 meses, que está crescendo também. Então, veja, não se resolve as coisas por decreto e nem dessa maneira. Aí, você tem duas situações. Uma que ela é mais complicada. Isso um estudo que não foi aprovado no Brasil, foi aprovado até na Tailândia, eles querem pôr, que era as prostitutas, as trabalhadoras do sexo, né? Utilizarem o medicamento antes de irem para o trabalho, quer dizer, tomando remédio, ou o indivíduo que não tem o HIV usar o medicamento para se prevenir. Essa é uma situação. Que não tem não há nada de concreto nisso. Não, né? Existe trabalhos mostrando. Mas veja, é maluco que ele pode isso. Se prevenir? Que ele pode se prevenir, existe. Inclusive com um medicamento que a gente usa muito, que é o tenofovir. Existe um trabalho desse com prostitutas lá na Tailândia, que mostrou uma certa efetividade, né? Obviamente muito baixa. Mas existe uma outra situação que essa é possível também. Mas você vê que o Ministério nem aprofunda essa discussão. Eu gostaria até de ouvir o Beto, que se você tem uma relação de risco, você saiu aqui, aí você bebeu demais ou não, você foi lá, teve uma relação sexual, e a desculpa é sempre, doutora, camisinha furou, né? Furou, tá bom. Você não usou. Roubo, rapaz, que roubo de camisinha é um negócio impressionante. Deve ser as... Bom, aí tá bom. O látex é uma merda. Aí o cara vai lá e falou, total. Então, o Brasil tem um programa, você pode ir no pronto-socorro, se for no fim de semana, eles vão te dar medicamento, isso chama-se profilaxia pós-exposição. Isso é um programa nacional, isso vale para todo mundo. Você, cidadão aí, se você tiver um risco... Se estourar a camisinha e você acha que é possível que aquele seu parceiro era contaminado, você vai
qualquer pronto-socorro que eles são obrigados a lhe dar um medicamento. É um mês, né, de E tratamento? você toma por um mês o medicamento e a profilaxia após exposição. Isso é um programa do Ministério. Mas você repara que o Ministério não trabalha muito com essa discussão. E talvez, por que não? Você pode dizer, isso talvez seja um estímulo às pessoas, né? Para, olha, eu vou no risco. Se acontecer, eu vou lá e pego um remédio e tomo um mês. Resolve o problema. Né? Hoje, quem dá plantão no Emílio Ribas na quinta, sexta, sábado à noite, que é o inferno. A noite inteira é gente chegando no Emílio Ribas lá em São Paulo para pegar remédio, porque transaram. Então, veja, tudo que a gente está falando aqui gira em torno do medicamento. E a pergunta que eu digo é, será que essa é a alternativa que a gente tem? Pelo amor de E Deus. Onde que a educação entra nessa parte, né? Porque a educação, para variar um pouquinho, é isso que vai mudar. Né? Veja, eu não vi, Beto, e essa discussão a gente está falando ali fora, eu não vi nesse momento, e posso estar errado, e vou estar errado, né? Em nenhum momento se discutir, e que me parece o cerne da questão, a questão das drogas. E quando eu falo droga aqui, eu falo do álcool, eu falo do crack. Que política a gente tem para os usuários de crack? O que a gente faz com esses indivíduos que estão aí perambulando, meninas que vendem o corpo por R$2 para conseguir a droga, que são escravos da droga? Você passa em qualquer universidade nossa aqui, a partir das 5, 6 horas da tarde, os caras estão bebendo Não aquele tem bando de cabimento, gente. E você acha que essas pessoas não ficam mais vulneráveis? Não tem nem... Então... Primeira, você vai me perdoar, mas eu preciso falar duas coisas aqui importantíssimas. Primeiro, você tocou num ponto fundamental. Não é um exagero, mas hoje as universidades, o entorno das universidades é um negócio que mostra o profissional que nós vamos ter em todas as áreas. É um negócio assustador. E a segunda, eu não sou um derrotista, pelo contrário, eu sou um cara muito brigador, guerreiro, mas eu acho que nós perdemos de longe a guerra das drogas há muito tempo e a gente vai se enganando, um engana o outro e todo mundo vai se enganando. A declaração do Mujica semana passada foi a verdade. O narcotráfico ri da gente. Sim. O narcotráfico ri de tudo isso que a humanidade, acho que os Estados Unidos deu essa falsa moralidade, acho que os Estados Unidos deu um passo importante, né? Um passo é sempre um passo de criar mecanismos, porque não vai adiantar, proíbe a maconha e o que você mais vê é o cara fumando maconha em todo lugar, na minha rua, na praia, é um negócio 2, 3 vezes na semana. Nossa, é impressionante. Você vai o tempo inteiro ali pela bordinha. Você quer ver usuários de crack a rodo do lado da Câmara Municipal de Santos. A Fernanda, quando era vereadora, eu ia no dia de sessão, eu ia buscá-la, porque eu tinha preocupação da rua Tiro Naval, que é ali do lado, que os caras ficam na Senador Feijó. Se você passar lá 11 horas da noite, a pé, de carro você não percebe, porque o carro você está lá protegido, mas se você passar a pé, você vê o cara ali, você sente. Então, infelizmente, o que o Dr. Marcos falou é verdade, nós estamos num... Desculpa, eu precisava falar o meu desabafo dessa... Quando fala em usuário de drogas, usuário de crack, as pessoas normalmente pensam, é um outro mundo separado do meu. Né? É verdade. É aquele pessoal. Agora, eu pedindo até desculpas para o caseiro, e a questão da Faculdade de Medicina da USP, por exemplo. É verdade. Os escândalos estão saindo agora, que acontece faz tempo. Beto, onde o estupro se chama sexo surpresa. Sim, e estava meio institucionalizado. Institucionalizado, exatamente. Isso não sai muito longe, porque há anos atrás nós tínhamos o amarelinho na Oswaldo Cruz, que sexta-feira eu ia para a TV cedo, passava por ali, 9 horas da manhã, os caras enchendo a lata de cerveja. E eu fico pensando, o cara para tomar 9 horas da manhã cerveja, o cara tem que ser corajoso. E não é caretice da nossa parte isso. Não Por exemplo, tem a festa da espumada, que você cobra uma quadra de esportes de espuma e entra lá e aí rola de tudo. Se é uma coisa consensuada, deve ser uma delícia, uma loucura. Pena que não tinha na minha época, uma espumada. Né? Mas não, as meninas caloras não sabem o que vai acontecer. Né? E são pegas lá dentro com o tal do sexo surpresa. Né? Por profissionais da área da saúde, que são os caras que mais tinham que estar preocupados com a informação, né? Quer dizer, a gente tem que rever muitas questões. Eu acho que assim não dá para atropelar essas questões que elas fazem parte desse contexto de um todo, né? Não.
Não dá para... Vamos fazer um intervalinho? Vamos sim. É que o doutor Marcos falou nessa questão... Não, desculpa, até mais... Mas é a verdade, a verdade. Eu acho que a gente vive num momento de conflitos, não é? Quanto ao que parte da população quer, parte da população não quer, e num momento que se dividiu o país, não é? As opiniões dividiram o país. Porque quem dividiu o país não foi quem votou em quem. Quem dividiu o país foi o que o Marcos Caseiro fala de quem votou no A e quem o Augusto fala que votou no B. Aí fizeram uma divisão geográfica e perceberam lá... E, na verdade, o que nós vivemos hoje os problemas são em todos os lugares. Muda um pouquinho ali, mas essa questão dos números do jovem deve ser de uma maneira geral no Brasil. Não é? Digo mais, um dos locais em que está tendo um maior aumento da transmissão de HIV, por exemplo, é no sul do país, principalmente no Rio Grande do Sul, por conta de um vírus chamado vírus C, uma variedade do HIV que está se disseminando de uma forma... Vírus C? O HIV tem subtipos, né? E lá circula uma variedade do subtipo C que parece ter uma facilitação de transmissão sexual, mas ele está se disseminando de uma forma impressionante no Rio Grande do Sul. Então, veja, o problema não é só desses estados que acham que lá eles são diferentes dos outros, né? O problema é geral. É geral. Vamos fazer um breve intervalo, é muito rápido, fique aí, eu volto já. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Buffet Maison Vanut, um novo conceito em festa. Requinte e sofisticação no mesmo espaço. Atendemos todos os tipos de eventos, aniversários, casamentos, festas infantis e confraternizações. Venha conhecer nossos ambientes e faça o seu orçamento. Buffet Maison Vanut, Avenida dos Bancários, 42. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. Estamos de volta ao vivo, mandando um abraço especial, meus amigos da Ozan, 32288000, acesse o site www. Outro dia o Filete estava aqui no programa e eu falei, Filete, você tem Ozan? Aí ele ficou todo, eu falei, pô, tu não vai morrer, cara? Todo mundo morre. Não é porque eu estou perguntando se você tem Ozan que eu estou dizendo que você vai morrer, mas você nunca se sabe, é bom o cara se prevenir, porque é a única certeza que nós temos na vida. Mandar um abraço especial também aos meus amigos do restaurante Boqueirão Express. Outro dia eu vi o Caseiro almoçando lá. Eu não interrompi, estava numa mesa com os amigos eu lá. Eu almoço com frequência. Eu também almoço todo dia lá, meu amigo Nelson, Jorginho, a Lenita, pessoal do restaurante Boqueirão Express Grill. E os meus amigos do Incatep,
o primeiro, o Beto, na hora que eu falei do filhote, ficou me olhando assim, mas é verdade, o cara, eu perguntei, filhote, você tem Ele ficou bravo, ficou nervoso. Como? E eu falei, pô, não adianta achar que vai servir de inspiração. A vida é curta, e pode ser mais curta do que a gente não é só os imagina. cachorros que morrem, né? Não é só os cachorros que morrem, o ser humano também morre. Mas um abraço especial, meus amigos do Incatep. Hoje eu estou recebendo a presença do Marcos Caseiro, doutor Marcos Caseiro, gentilmente atendendo ao nosso pedido. Também meu amigo Beto Volpe, hoje Dia Mundial da Luta contra a AIDS. E no bloco anterior nós comentamos, né? A Daiane separou aqui um release, não é? As campanhas prevêem mudanças na abordagem com os jovens. Os desafios para tratar a epidemia de AIDS de maneira eficiente são muitos. Passam por desmistificar o diagnóstico precoce, quebrar a barreira do preconceito e pôr o infectado em tratamento rapidamente. O fracasso, com um aumento de quase 12% no número de novos casos, segundo a UNAIDS, deve servir para rever políticas. Essa é a opinião de Regina Lacerda, do Secraides. E diz que o primeiro passo que a cidade de Santos tem tomado nessa direção é o desenvolvimento do programa Jovem Doutor. Em parceria com a Telemedicina da USP, estamos fazendo um aplicativo para abordar o assunto com o jovem. Olha que interessante. É uma ideia, né? São mecanismos, né? O jovem está antenado. Será que a gente consegue resultado positivo, doutor? Apenas o tempo vai poder dizer. Mas eu acho que essa é uma ideia diferente e que, na verdade, necessariamente a gente tem que... É um momento de reflexão. Falar, olha... Tem que atirar para todo lado, isso, né? Até aqui nós fizemos isso. Me parece que isso não está funcionando. Não está funcionando. Vamos repensar, né? Mas vamos repensar com uma ampla discussão com a sociedade civil organizada, né? Eu acho que a gente começa essas políticas públicas ampliando a discussão com aquelas pessoas que vivenciam e trabalham ativamente nisso. Essa é uma ideia interessante, né? Na medida em que todos esses jovens estão conectados. Né? Mas eu acho que tem que repensar muitas outras coisas. E quanto depois o Beto comenta os dois outros temas, e também quanto ao exame mais rápido, mais de 3.300 mil unidades de saúde deverão oferecer 200 mil testes rápidos em todo o estado, entre hoje e sexta-feira. Os resultados saem em cerca de meia hora. No teste rápido, no qual se coleta uma gota de sangue como material de análise. Alguns municípios, como Santos, vão utilizar o teste rápido por fluido oral. Tem resultado? Não tem esse negócio dos 7 a 10 anos, doutor? Não, veja, vamos só arrumar. Veja só. O teste, ele é positivo. Hoje os dados mostram que esses testes de quarta geração, de 15, 20 dias depois que você se contaminou, esse tipo de teste que a gente mede o anticorpo, quer dizer, o vírus entra no teu corpo, o teu organismo cria um anticorpo, uma defesa, uma molécula, uma proteínazinha para neutralizar o vírus. O que a gente dosa é esse anticorpo. Então veja, 15, 20 dias depois, esse kit de quarta geração, 20 dias depois que você se infectou, esse exame está positivo. Ok. Veja, ele está positivo, mas você fica sem sintomas. Entendi. Mas o vírus está lá e o teu exame já se torna positivo. Quer dizer, se o camarada tiver transar e achar que o parceiro dele, ele ficar com aquela suspeita, se ele fizer esse exame em 20 dias depois dessa relação, esse exame já dá positivo. Muito bom. Tá certo? Então veja, isso é diferente dele ter sintoma ou não. Então são circunstâncias diferentes, bastante diferentes, né? Vai dar certo o aplicativo, Beto? Com relação, começou mal, né? Porque nas redes sociais eu não vi nada hoje. Nada vindo do Ministério da Saúde, aliás, a equipe de comunicação do Ministério da Saúde está devendo demais. É um projeto de Santos, mas sim, é um projeto para o futuro, ele não está nesse momento implantado. É um projeto de Santos? É um projeto de Santos que vai fazer tá. Eu estranhei que tivesse vindo algum projeto do Ministério. Não, é de Santos. Mas eu também não vi nada nas redes sociais. Você vê, nas redes sociais não tem. Hoje eu tive curiosidade e visitei os principais sites, né, do Brasil. Só a Globo.com tinha o Dia Mundial estampado na primeira página. Nenhum outro tinha. Isso mostra bem o status que a gente está. Estamos perdendo, inclusive, o Dia Mundial. Eu achei que você foi bastante otimista quando falou: a gente tem o Dia dos Namorados. Imagina, isso daí já era. O Dia dos Namorados já é só tablet e smartphone. Camisinha nem discute tanto, né? Agora,
E quanto ao teste rápido... O teste rápido é uma excelente alternativa, tudo, mas você se depara com as inúmeras deficiências do sistema de saúde. A gente tem deficiência para lá de método. Então, essa maneira de pensar a AIDS, a luta contra a AIDS de uma forma diferente, envolve pensar em um SUS de maneira diferente. Como é que você vai tratar esses assuntos da AIDS no ambiente do SUS? Porque hoje vamos testar e tratar, tudo bem. Em Pernambuco e no Rio de Janeiro, se você tem um diagnóstico hoje, a sua primeira consulta vai ser 15 de março. Quer dizer, fique sabendo, tá? Fique sabendo o quê? Que você vai se ferrar? Né? Que você vai ter um empecilho maior. Mas isso é de uma maneira geral. No Sim. caso do câncer, em alguns casos, leva 6 meses o início do tratamento. Isso é um absurdo. Só que quando eu falei isso aqui. Não desmerecendo a luta contra o câncer, pelo amor de Deus. Não, né? Eu já tive 2 e não tem nada a ver. Sabe das dificuldades. Sim, exatamente. Mas a gente está falando de uma doença infecciosa, transmissível. Sim, naturalmente. E qualquer descuido que a gente tem, e o Rio Grande do Sul está aí para provar isso, a coisa desanda, e desanda de uma maneira muito feia. Pra você ter uma ideia, a África do Sul e o Brasil tinham uma prevalência de HIV semelhante em determinado momento histórico. Aí foi que o Brasil começou a implementar as políticas públicas, tudo. A África do Sul tem um adulto a cada 3 infectado com a HIV. 21% da população infectada. Quer dizer, e não se passaram muitos anos desde né? Foi um lapso pequeno de tempo se a gente for ver historicamente. É verdade. Então, quando a gente fala de doença, olha a tuberculose, filho. A gente teve um exemplo claríssimo. Meados do século passado, houve descoberta do tratamento para a tuberculose, que era a praga, que era, né, o castigo de Deus da época, aquelas coisas todas. E falou-se, conseguimos um tratamento, problema resolvido, né? Vamos cuidar de outras coisas. E hoje a tuberculose já é a segunda causa de morte em vários segmentos sociais do Brasil, né? Sendo uma das primeiras das pessoas com HIV. Né? Então é muito complicado você negligenciar uma doença cujo manejo é complicado, como o da tuberculose, e ainda mais que não tem cura, como a da AIDS. E que é complicado também. O pessoal fala, é uma vida normal. Não é normal, é uma outra vida. E muita gente não se adapta a essas novas condições. Quem se adapta tá bem de vida mesmo. Eu não sou especialista, pelo amor de Deus, mas vou fazer uma observação. Me parece que quando o vírus não se manifesta, né, os problemas são infinitamente menores. O problema está quando se manifesta, não é verdade? Mais ou menos. Na verdade, você tem 3 questões dentro disso. Primeiro, esses remédios, a longo prazo, ou os próprios remédios, eles trazem em grande parcela desses indivíduos efeitos adversos relacionados ao uso deles. Por exemplo, o mais importante é a dislipidemia. Uma grande porcentagem do paciente tem colesterol, triglicéridos muito elevado, tá 600. secundário aos remédios. Então, o número de infarto de miocárdio, de hipertensão arterial, de diabetes mellitus, de osteoporose, osteopenia, aumentou de uma forma importante em razão dos medicamentos. Então, os medicamentos, eles modificaram a face da doença em termos de sobrevida, mas eles têm um ônus, que são os efeitos adversos do uso prolongado desses medicamentos. Então, não dá para falar assim, olha, se eu pegar tá tudo bem, o remédio... Não, eu disse o seguinte, como o senhor falou, como você falou, de 7 a 10 anos ela está lá, pode não... Então, estou dizendo, enquanto ela não se manifesta, e a pessoa pode até não saber ou saber, enfim, mas enquanto ela não se manifesta, os efeitos não são... Se a doença não se manifesta... Exato, mas aí que está. Tem muitos trabalhos, aí a gente tinha uma medida de ver a tua imunidade para ver um momento... Essa é a grande pergunta. Qual é o momento ideal de começar a tratar? Porque, na verdade, você não tem nem, do meu ponto de vista, tratar tão precocemente e, do outro lado, nem deixar para tratar tardiamente. Porque o vírus se multiplica o tempo inteiro. Ele está lá trabalhando, vai destruir o teu sistema imunológico e, se você deixar para tratar muito tardiamente, a recuperação vai ser muito mais difícil. Né? Quer dizer, o momento certo que é uma grande questão. A gente já variou de todas as chances. Era abaixo de 200 a sua imunidade CD4, depois 350, se fala em 500. E agora a gente vive a fase que David Hu, quando criou a ideia do coquetel, lá falava bater rápido e bater forte, né? Que depois ele foi esquecido e estamos revivendo essa ideia.
Eu acho que essa é a questão. O cara que criou o coquetel, ele tinha que já ser da hora. Exatamente, em 1995, em 96, no congresso em Vancouver, que nós tivemos lá no Canadá, que ele dizia, olha, o vírus se multiplica numa velocidade estonteante. Um indivíduo infectado produz 10 bilhões de vírus todo dia. E destrói o mesmo número de células de defesa, todo santo dia. Um vírus que entra numa célula, ele produz 10 mil vírus dentro daquele linfócito. Então ele se multiplica numa velocidade assustadora. Então ele falava isso, olha, a gente tem que bater forte, tem que bater rápido. Isso foi uma política que posteriormente se modificou isso completamente, né, Beto? A gente viu, olha, não, talvez não precisa se bater tão rápido, a gente talvez não precisa decorar tão forte, a gente pode esperar, tal. A gente está vivendo hoje justamente essa mesma história, impressionante, né? Quer dizer, a política daquele... Esse cara foi meio execrado, ele sumiu da mídia, né? O David Hu, japonesinho, todo mundo achava que ele ia ganhar o prêmio Nobel, sumiu. E hoje a gente está voltando a falar a mesma coisa que ele falava há 20 anos atrás, né? Pelo menos essa é uma tendência. Eu questiono um pouco esse pensamento, eu acho que iniciar a terapia antirretroviral é um momento importante na vida de um portador e que tem que ser um momento muito discutido com esse indivíduo, caso a caso, explicando as consequências, o uso, a importância da continuidade. Não dá para trabalhar isso com uma política assim, descobriu? Não dá para se banalizar o tratamento. Isso. E a outra coisa que eu queria falar, e desculpe, eu falo muito, né? Mas é em relação ao teste rápido. Às vezes se joga se põe muitas fichas, como se algumas coisas fossem uma panaceia única, né? A deusa do... Essa coisa de teste rápido, eu particularmente questiono muito isso, viu, Augusto, Beto, né? Veja, ter teste rápido é interessante, mas os testes eles são amplamente disponibilizados. O que a gente percebe é que as pessoas são diferentes. Você que vive no atendimento médico, você pega paciente que um dia fala, doutor, acordei com dor na unha, ela vai no médico. E tem aquele cara que chegou aqueles cânceres avançados, que é o estoico, que não sente nada, que eles vai mesmo lá quando você não tem mais o que fazer. É verdade. As pessoas têm comportamento diferente. Eu sou assim, eu sou da unha. Se der, eu não... Sim. E você a minha mulher já não, ela já você não... Você vê pacientes hoje que a gente fala, pô, mas como o senhor deixou chegar nesse ponto? É isso. Fala, não, acho que o corpo vai dando conta, vai deixando. Né? Então, eu acho que a gente tem que entender o comportamento humano, a gente tem que entender as pessoas, né? E você imagina, eu fazer um teste rápido, eu monto uma barraquinha aqui, ó, em frente da praia, lá na Praça das Bandeiras. Ó, o teste rápido. Você imagina o cara tá passando lá, vamos fazer o teste. Aí ele de repente faz o teste e dá positivo. Puta merda, mudou a vida do cara. Você imagina a situação, você chamar esse cara e dar uma informação. Então eu acho que isso não é o pulo do gato, é ter a testagem rápida, ter a testagem sim. A gente tem que convencer as pessoas que elas têm que fazer. Mas não é necessariamente, olha, ter o teste na farmácia vai mudar. Eu particularmente não vejo isso como uma grande questão. Eu acho que esse teste tem que ser acompanhado de toda uma tem que estar lá à disposição, naturalmente, isso, mas não como política, né? Não. Inclusive essa questão dos testes em farmácia, o governo ignora várias opiniões bastante fundamentadas, como por exemplo o Conselho Federal de Psicologia, condenou veementemente a ausência de um acompanhamento, de um aconselhamento, é o que a gente chama de aconselhamento e acolhimento. Né? Então, rasga-se todo um extenso conhecimento de 30 anos acumulado de epidemia em nome de uma modernidade toda. Eu gostei do que você falou, que foi aprovado na Tailândia, mas não foi aprovado aqui. Eu não sabia disso. Quarta-feira eu vou participar de um debate em São Paulo. Sim, esse projeto iria vir para o Brasil, que era um projeto, né, dessa empresa que faz o Tenofovir, que é um nome genérico, que era um projeto de a gente fornecer nas trabalhadoras do sexo negativas, soronegativas, elas iriam tomar um comprimidinho à noite antes de ir para o seu trabalho, né? Iam ser acompanhados ao longo do tempo. Isso não foi aprovado no Brasil, foi muito criticado, mas talvez se você pensar bem, né? Talvez não foi. Isso foi aprovado na Tailândia. E isso é uma coisa que está sendo discutida até pelo Fábio, né? De fornecer medicamento como Fábio Mesquita, né? No Programa Nacional, isso.
Uma Mas, pessoa pela qual Que tem veio de lá, profunda não veio da Tailândia, admiração não do estava na passado. Ásia, Ele na estava Tailândia? lá, ele estava ali do lado, ele estava no Vietnã. Vietnã. Ele tem um trabalho muito legal, a gente não pode deixar de desmerecer o trabalho aqui próprio em Santos. Ele foi o coordenador do programa, foi vereador, ele é um ativista, ele é um sanitarista que tem um amplo conhecimento. Mas o que eu estou querendo dizer é que muitas vezes algumas políticas que talvez sejam muito boas, sensacionais, lá no Vietnã, na Malásia, em Kuala Lumpur, não necessariamente tem a mesma lógica num país com as características do nosso. É que nem a PrEP, a pré-exposição, diz lá que a implantação dessa estratégia aqui baseia-se em estudos feitos nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França. Espera aí, é só do lado de cima do Equador, e do lado de baixo do Equador as coisas funcionam diferentes. Porque chegou aqui o Ronaldo, não vai participar, mas para registrar aqui o doutor Ronaldo, psiquiatra, mas é verdade, a pessoa, o cara vai na farmácia, me dá aí um teste, eu estou rindo porque é trágico, né? Me dá aí um teste de HIV, o cara faz na farmácia, o testinho, pô, é uma porrada, né? Deve ser um desmonto. Olha, cara. Eu conto uma história que todo mundo fala assim, Marcos é um contador de história. Eu sou um pouco, né? Eu era residente do Hospital Emílio Ribas, não sei se você conhece Emílio Ribas em São Paulo, tem 8 andares. E eu estava passando na UTI e tinha um menino que era um auxiliar de enfermagem. Ele fez o teste de HIV na época e o teste veio de HIV não reagente. Bom, a interpretação dele, não reagente, é negativo. O teste dele é negativo, ele não tinha um HIV. Ele chegou para mim, pô, doutor, olha o meu teste, o cara com uma aflição, suando. Eu falei, não, pô, que legal, o teu teste é não reagente, você não tem... Não, doutor, você está enganando, não reagente é que meu organismo não está reagindo mais. E eu tomo uma fase... Não reagente. Bom, esse indivíduo pulou do 8º andar, ele se suicidou. Com essa informação, quer dizer, veja, ele tinha isso, é um dos primeiros suicídios de tantos que nós tivemos lá no Emílio que pularam, a cabeça do cara não faz. Então, veja, o que é você ter um entendimento correto de um teste que tem um monte de problema de ser feito ali. Então, é essa a questão. Pode ter uma eu iria falha. até um Exato. pouco além, Caseiro, até você tendo entendimento. Em 2010, nós estávamos no Congresso de Prevenção em AIDS em Brasília, e lá aquele stand do Fique Sabendo, né, a joia da coroa, né, tal. E estávamos num grupo ali próximo, de repente a gente viu um cara atordoado, visivelmente perdido. E nós tivemos, o que foi? Acabei de saber que eu estou com AIDS e vou morrer. O cara trabalha com AIDS. O cara estava em um congresso onde só tinha gente que atua na área. E o chão dele sumiu. Mudou muita coisa no decorrer da epidemia, mas uma coisa não mudou e eu acredito que não vai mudar enquanto muitas coisas persistirem, que é o momento do diagnóstico. Esse momento a pessoa perde o chão, perde o rumo. Né? Aí vão fazer teste que nem fizeram no Rock in Rio. Pô, você tá na maior festa, na maior... Já comeu alguém sem camisinha. Então tá com a namoradinha, aí vamos fazer o teste, a gente se ama, vamos fazer. E aí, um dá e o outro não. E aí a zona. E sem um aconselhamento, sem um suporte por trás. Sem um amparo, né? Tem até uma marchinha de carnaval que a gente está lançando. Se você pensa que AIDS é gripe, AIDS não é gripe não. A gripe dá um trabalhinho, a AIDS dá um trabalhão. Não é fácil não, meu querido. Estão banalizando demais. Nós estamos indo para o encerramento. Marcos, rapidamente, parou a pesquisa de uma vacina, de algum medicamento que realmente possa acabar com a AIDS? Houve um abrandamento total, tanto é que na Conferência Mundial do ano retrasado, né, o próprio presidente começou lá com o Obama e falou assim, olha, chega, a gente vai fazer para de investimento em medicamento, a gente vai voltar a financiar pesquisa básica, porque os modelos vacinais não funcionaram, a gente não sabe nada desse vírus. Então, voltou a pôr dinheiro forte na pesquisa básica. Eu vejo a vacina como uma proposta para esse vírus. Isso daria um programa aqui muito distante. O que a gente tem ainda é a prevenção, o sexo seguro. Naturalmente. E aí essa é a ideia. Quer deixar alguma palavra final? Beto Volpi. A mamãe está bem? Mamãe está bem, graças a Deus. Mandou um abraço para você. Um beijo para ela também, que eu amo muito. Mas as mensagens são as de sempre, né, o Augusto? Para as pessoas se prevenirem, para as pessoas tomarem cuidado. Não é uma vida fácil viver com HIV. Você pode tornar sua vida até melhor do que era antes. No meu caso foi isso.
mas não é muito fácil não. E um recado sempre especial que eu dou para as pessoas com HIV, vamos voltar para a luta, gente. A falta das pessoas com HIV comprometidas com a luta é que está fazendo com que tudo isso aconteça. Se houve um diferencial na estratégia brasileira de enfrentamento à epidemia no passado, foi a participação ativa das pessoas com HIV. Só que agora está mais confortável você retirar um medicamento e ficar quietinho em casa. Não é assim, gente. A gente tem que lutar, tem que participar para botar um fim nessa história. Doutor Marcos Caseiro, muito obrigado pela participação, viu? Obrigado a você, seus ouvintes, é um prazer estar aqui. Só fazer aqui retificar, quando o doutor Marcos, nós falamos aqui do Davi Capistrano e eu falei ele não comia criancinhas, eu fiz uma referência da origem, não é? O pai dele foi do Partido Comunista e ele também, sempre quando eu falo aqui de alguém do Partido Comunista, eu tento tirar essa pecha de que os comunistas comiam criancinhas. A você, muito obrigado pela audiência. Nós estamos indo embora, mas voltamos amanhã, 1h15 da tarde, ao vivo, direto aqui dos estúdios da TV Com. Forte abraço e até amanhã, se Deus quiser e Ele há de querer. Tchau. Um pedacinho da França agora ilumina Santos. Deixe que ele ilumine sua vida. Ville de France, do Grupo Mendes. Mais um sucesso pronto para morar. Espaço, conforto e requinte para você viver todo o charme europeu. Com o melhor clima tropical e uma vista livre para o mar. Ville de France, o estilo das vilas europeias em plena cidade de Santos. Venha conhecer.